Boa tarde, meus irmãos caríssimos, irmãos em Cristo Jesus e Nossa Senhora Mãe do Céu. Hoje nós temos a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 27, em relação à mensagem 50 do Diário com Jesus, cena de ultrajes, e a leitura de segunda carta aos Tessalonicenses, vocação na perseguição, em relação à mensagem 46 do Diário com Jesus. Vamos fazer a invocação ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura. Segunda carta aos Tessalonicenses, vocação na perseguição. Elas constituem um indício do justo juízo de Deus e de que sereis considerados dignos do reino de Deus, pelo qual padeceis. De fato, justo é que Deus dê em paga aflição àqueles que vos afligem. E a vós que sois afligidos, o alívio juntamente conosco no dia da manifestação do Senhor Jesus. Ele descerá do céu com os mensageiros do seu poder, por entre chamas de fogo, para fazer justiça àqueles que não reconhecem a Deus e aos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da face do Senhor e da sua suprema glória. Naquele dia ele virá e será a glória dos seus santos e a admiração de todos os fiéis, e vossa também, porque crestes no testemunho que vos demos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui temos a vocação na perseguição, que todos os cristãos sejam fortes com esses dias mais difíceis que nós passamos, e que essas perseguições aqui nosso Senhor coloca que na verdade será para nós uma provação, uma purificação. E nós teremos o alívio conosco, porque o Senhor Jesus reconhece os seus filhos que o amam através da obediência ao Evangelho de nosso Senhor Jesus e através daqueles que têm fé. Então não verão o castigo eterno da perdição eterna, como aqueles que afligem os justos, os filhos de Deus. Estes verão, porque estes não obedecem a Deus e não reconhecem o poder de Deus. Então ele, quando virá no seu dia fazer a sua justiça, virá por entre chamas de fogo, castigar aos maus, aos perversos, que não se arrependem de seus pecados. E ele virá na sua glória para os seus santos e a admiração dos seus fiéis. Porque nós todos que amamos a Deus, cremos no testemunho dado pelas nossas sagradas escrituras e todos os antigos profetas. E vamos agora então à mensagem 46 em relação a essa leitura dos Tessalonicenses. Diário com Jesus 46, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz seja convosco. Estou a ver o quanto idealizas um mundo justo e o quanto esperas este mundo que ainda não veio.
eu choro por seus irmãos sem esta esperança e que danificam o meu amor para a humanidade com práticas satânicas e que vão levar a humanidade a padecer muito por estes pecados de ofensa ao meu coração. Eles abalam o mundo a pretexto de vinganças e não conhecem o meu poder de transformar tudo apenas com um sopro. Estão pensando que são deuses, mas não seguram suas pernas por si mesmos. Assim perderão uma batalha que já nasceu morta. O pecado de quem me afronta e não se arrepende é o salário da morte destes perversos, que assolam o mundo com iniquidades. Verão as trevas eternas e estão cegos até o momento, porque não conseguem aceitar e entender a minha onipotência, onipresença e onisciência sobre o mundo. Estão cheios de vanglórias de si mesmos, porém, num dado momento, eu os eliminarei da face da terra. Aqueles que se convertem, vinde a mim, porque eu sou o Deus misericordioso e salvador. Teu Jesus. Jesus então aqui confirma que todos os perversos que rejeitam a sua onipotência, onipresença e onisciência como Deus, somente Deus tem todo esse poder, eles começam a se acharem como deuses. E nas práticas do ocultismo satânicas, eles podem até levar muitos inocentes aos sofrimentos, pela ganância deles de poder, pela ganância de domínio que eles têm sobre a humanidade. Eles podem abalar muito o mundo devido a uma vingança injustificada, porque eles vão em cima dos inocentes, já que eles estão ouvindo demônios e não ouvindo a Deus e não respeitando o poder de Deus, eles começam a cometer várias injustiças e iniquidades. Então eles vão perder esta batalha que já nasceu morta, porque quando Deus fizer a sua justiça, eles serão eliminados da face da terra. E os justos verão a misericórdia e a salvação do Senhor. Vamos então agora ao Evangelho, a leitura do Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 27. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor. Cena de ultrajes. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no com todo o pelotão. Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate. Depois trançaram uma coroa de espinhos, meteram-lhe na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiam-lhe no rosto e, tomando da vara, davam-lhe golpes na cabeça. Depois de escarnecerem dele, tiraram-lhe o manto e entregaram-lhe as vestes. Em seguida, levaram-no para o crucificar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, essa é uma cena triste, que já aqui é o início da paixão de Cristo. Nós estamos na época da Quaresma, nós estamos recordando todo esse sofrimento e humilhação que Jesus Cristo passou naquela época em que o exército, os soldados de Roma estavam então a serviço dos falsos judeus que perseguiam a Jesus e desejavam a morte dele. E aí colocaram Jesus preso
né? Arrancaram-lhe as suas vestes, colocaram uma veste escarlate, né? Colocando ele como se fosse o rei e de forma debochada dizendo que ele era o rei dos judeus, se ajoelhando até, dobrando os joelhos, batendo com uma vara na cabeça dele, depois de ter colocado uma coroa de espinhos na cabeça de nosso Senhor Jesus. Ali estavam fazendo todo tipo de deboche, escárnio, zombaria com o nosso Deus amado e misericordioso, que sofreu vários tipos de torturas, né, de deboches, e isso hoje nós vemos infelizmente por parte daqueles que são ateus, de pessoas, né, que pertencem a seitas ocultistas e que não amam a Deus, que estão afastados de Deus, muitas vezes zombam da divindade de Cristo, né? Eles mesmos são ignorantes e não sabem o que eles estão fazendo contra eles mesmos. Porque essas pessoas que fazem esse tipo de coisa se escarnecem de Deus, zombando de Deus e duvidando da divindade de Jesus Cristo, eles mesmos estão se levando à condenação eterna ao fogo do inferno. E depois de tanta zombaria e sofrimento, Jesus foi levado para ser crucificado. Então nós temos aqui dessa leitura do início da paixão de Cristo, nós temos uma mensagem de Jesus no Diário com Jesus, número 50. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, filha, te revelo o porquê de tanto sofrimento para levar pontos e se chegar ao céu. Ó filha amada e sofrida, quando eu carreguei a cruz por vós no meu Calvário, eu fiz um ajuste com a humanidade para que meus filhos queridos entendessem que por meio do sofrimento podem chegar ao meu coração. O mundo lhes proporciona este sofrimento porque tudo lhes parece tão ilusório e passageiro. Estes sofrimentos pelos quais passam meus filhos amados são a caminhada nos espinhos do que passei, em meus espinhos cravados em meu corpo. Assim saberão em cada momento de suas vidas a dor de cada espinho que atingiu a minha cabeça. Nessa experiência de dor, todos os meus filhos se superam na caminhada, e saindo ainda mais fortes, porque esta é a força da vida que vos dou. Ainda que num caminho inóspito, podem sentir o meu consolo pelos méritos de cada filho sofredor que a mim imita na minha dor, oferecendo estes sacrifícios para que a vitória final chegue a todos vós. As tribulações virão e serão contínuas, porém o meu alimento de amor vos fortalecerá a cada batalha contra os meus inimigos. Jamais sentirão a cruz tão pesada, estarão sob minha custódia, no alívio do peso das cargas do sofrimento, filhos amados. Teu Jesus. Então essa mensagem linda sobre o sofrimento de Deus, e o nosso sofrimento também, que nós nos dispomos a entender o significado da cruz que nós temos que carregar e o significado do que Jesus sofreu por nós e o sentido de todo esse sofrimento para a nossa salvação, aumenta mais ainda a nossa confiança em Jesus e na vitória final que Ele nos dará, porque todo sacrifício que nós passarmos, seja qual for a dor que a humanidade tiver que passar, cada um de nós teremos a certeza da vitória final, porque são méritos de cada filho sofredor de nosso Senhor Jesus. Porque esses que sofrem vão se chegar mais ao coração de Jesus, ao Sagrado Coração de Jesus, vão estar com Ele, vão estar configurados na cruz de Cristo,
no seu Calvário e vamos nos fortalecer, buscando este alimento vivo de amor que está na Eucaristia, que nos alivia do pecado da alma, do pecado do corpo e nos purifica. Vamos estar então, fortes nessa batalha contra os nossos inimigos. Nós não sentiremos o peso da cruz tão pesada, porque o nosso Senhor, como ele diz aqui, estarão sob minha custódia no alívio do peso das cargas do sofrimento, filhos amados. Então, quando essa confiança vem tão forte em nosso coração no amor de Jesus, nós podemos passar por muitas dificuldades com mais força e com mais persistência e determinação, e sem medo, e com coragem, que é o mais importante. Então, a gente tem essa missão, essa missão de entender que os espinhos que cravamos no corpo de Jesus, em sua cabeça, por nossos pecados e as dores que nós causamos a Jesus, muitas vezes nós vamos também ter que passar por isso até que a gente entenda que nós temos que buscar a nossa purificação através da paciência, da aceitação da dor e da superação da dor, com muita oração e com muito amor e fé em nosso Senhor Jesus. Então, desejo a vocês todos uma boa tarde e que o nosso Senhor proteja a todos vocês. Vou estar em oração à tarde por todos vocês, pela saúde de todos os doentes que precisam de se recuperar, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo por todos nós, conosco, e o amor de nossa Mãe Maria. Obrigado, meus irmãos. Uma boa tarde.